Olá, queridos! Estamos aqui hoje para falar do fruto do Espírito. Eu sou a Grazi. Oi, pessoal, eu sou o Guilherme, tudo bem? Aqui no canal Gratidão em Graça e mais uma vez um bate-papo que eu tenho certeza que vai ser importante para a sua vida, porque é importante para a nossa vida também. Afinal de contas, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus produz frutos. E teve um vídeo que nós fizemos falando da batalha interior e nós falamos muito sobre a batalha da carne contra o Espírito. E aí a gente falou, nesse vídeo, vamos fazer um vídeo falando sobre o fruto do Espírito. Porque como que a gente sabe que a gente vive segundo a vontade do Espírito? Quando nós produzimos o fruto do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Vamos lá para a palavra de Deus. Lá em Gálatas 5, se você for ler na sua Bíblia do 16 até o 26, você vai ver ali o que é e o que não é obra do Espírito. Vai ter no começo as obras da carne e depois o fruto do Espírito. E como hoje nós vamos falar do fruto do Espírito, eu vou direto lá no versículo 22, que nos fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E aí, você compreende o que significa cada um desses elementos aí que fazem parte do fruto do Espírito? E por isso que a gente vai passar por cada um deles para refletir sobre cada um deles, porque a gente acha que é fácil, mas nem sempre é fácil compreender. E o primeiro deles é o amor. Como compreender o amor se não for através de Deus? Porque Ele que nos ensina aquele amor verdadeiro, que dá sem querer receber, que quer ver o bem, que ama a Deus de todo o coração, que ama o próximo como a ti mesmo. E o amor produz caridade, produz bondade, produz querer ver o bem, Porque a bondade já é um outro fruto do Espírito, mas o amor produz caridade, que é diferente da bondade. A bondade, vamos ver depois que ele vai mais na linha do coração transmitindo, e a caridade é o coração que transmite e leva o outro. Não é só um sentimento, é uma ação. A caridade é uma ação. Então nós podemos ter um coração bom, mas a gente pode escolher não fazer nada por alguns motivos e tal, dificuldade da vida. Eu tenho um coração bom, mas a caridade não. A caridade, ela pressupõe uma atividade para com o outro, assim como o amor, porque o amor transborda. Quando o amor é verdadeiro, a gente não consegue virar as costas para o outro, tendo um grande problema se está ao nosso alcance fazer algo pelo nosso próximo, pelo nosso irmão. Fala do amor ágape, Amor ágape, é verdade. O segundo ponto que nós lemos aqui é o gozo, Em algumas traduções ele traz como alegria, mas não é aquela alegria que vem das coisas da terra, das coisas terrenas, de você se alegrar com alguma coisa que você ganhou, porque tudo que ganhamos aqui na terra, ele tem um período de euforia e depois aquilo parece que ele entra numa regularidade e você perde aquela alegria. E aqui, como uma das virtudes do fruto do Espírito, a alegria, ela traz para a gente aquela alegria que vem de Deus, aquela alegria que vem do céu, que independente das circunstâncias, ou seja, se estamos passando por um período bom na nossa vida, um período ruim na nossa vida, nós temos o nosso coração alegre, porque nós cremos que Deus é maior e Ele está fazendo o que há de melhor para cada um de nós. Então a gente sente aquela alegria, aquela vontade de viver, aquela vontade, Você já falou do amor, de amar o próximo. Então isso é uma questão incondicional e muitas vezes as pessoas não entendem. Quando a gente vê uma pessoa que às vezes tem uma situação financeira não muito boa, passa por determinados problemas, às vezes está doente, mas mantém aquela alegria no coração. Isso é aquela alegria que vem de Deus, que Ele coloca no nosso coração. E um outro elemento aí no fruto do Espírito é a paz. O que é a paz? A paz é a quietude da alma, é você confiar. E aí você tem a paz no seu coração, porque você sabe que Deus está cuidando de tudo. E você fica tranquilo,
seu coração fica quieto. Porque quando a gente não tem paz, você já observou quando a gente não tem paz? Que a nossa alma fica inquieta, que a gente não consegue parar, que há uma pressão interior assim que você não consegue desfrutar da paz que Deus dá pra gente. Porque Ele dá a paz, mas às vezes a gente não desfruta da paz que Ele dá porque a gente procura coisas para trazer inquietude para o nosso coração. Quando na palavra dele fala tanto de pensar, não ficar preocupado com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã já tem o seu mal, cuidar daquele dia, o que o Senhor alimenta os pássaros, a natureza ela é alimentada por Ele, nada falta, mas mesmo assim a gente traz inquietude para a gente não pega o bem que Deus nos deu, que é a paz que Ele nos dá, porque a paz é desfrutar de uma vida plena, de amor, de gozo, alegria e também de paz, no qual você fica tranquilo, quieto, alma quieta, alma que descansa no Senhor. Verdade. Continuando aqui, o próximo é a longanimidade. Longanimidade a gente pode traduzir aqui como paciência, né? A pessoa ter paciência, a pessoa ser calma e ela trabalhar, né? Ela agir de uma forma em que, independente se ela está sendo provocada ou se a pessoa está falando com ela de uma forma ríspida, ela tem paciência para poder ela seguir a vida dela ali de uma forma calma. Porque se a gente olha na Bíblia os ensinamentos de Jesus, ele falava, ele repreendia sem levantar a voz. E a gente não precisa, né, desse tipo de comportamento assim agressivo. O Senhor ele ensina como um fruto do Espírito a paciência. E às vezes quando você vê até alguém que vem para você de uma forma mais assim desacerbada, a pessoa vem com você de uma forma mais ríspida, quando você se mantém ali paciente, tranquilo, você vê que aquela situação ali você consegue acalmar de uma forma muito tranquila. Você não precisa se exaltar. Então muitos entendem a paciência até como uma situação, a pessoa é boba, a pessoa deixa passar determinadas coisas, né? Principalmente aquelas pessoas que a gente chama de pavio curto, né? Que fala tudo na cara, não, eu não vou para casa se eu não falar, fico entalado aqui. E a paciência, ela ensina justamente o contrário, de você muitas vezes não precisar colocar para fora tudo aquilo, você entrega na mão do Senhor e Ele é o seu advogado. Ele é quem está cuidando de tudo para você. Então você não precisa defender a si mesmo. Você tem um advogado que está fazendo isso por você. E a paciência é mais uma das virtudes aí que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Um outro elemento é denominado benignidade. Muitas vezes a gente escuta esse termo e a gente utiliza ele e até pensa sobre ele como um sinônimo de bondade. Mas benignidade, ela está relacionada com não magoar o outro e não provocar a ira. É muito difícil, né? Quando a gente é magoado por alguém, a gente dá amor, a gente ser longânimo. Muitas vezes falta em nós a benignidade, porque no nosso coração arde o desejo de provocar a mágoa no outro, de provocar a ira no outro, como resposta pela dor que o outro nos causou. A benignidade é ensinado pelo Espírito, faz parte, né, do fruto do Espírito, e nós devemos buscar, por mais difícil que seja, a gente tem que buscar. E ainda que a gente caia nessa enrascada de magoar o outro, de fazer o outro sofrer, por um motivo talvez no seu coração como algo justo, a gente tem que entender que não é de Deus, não é do Espírito, não ter a benignidade no teu coração, provocar ira, magoar, porque o que Ele busca de nós é, como nós falamos, a paz com o outro, a longanimidade, que é a paciência, o amor, e é desafiador. A benignidade, ela é desafiadora. Quanto mais nesses termos aí de quando você sofre uma agressão do outro, seja verbal, seja física, mas o Espírito Santo que habita em nós, ele nos ajuda, ele nos adverte. Às vezes a gente faz, mas o nosso coração ele fala, filho, não é assim. E a gente só tem a ganhar quando a gente confia
como o Guilherme falou, que quem guerreia a nossa guerra é o Senhor, e quem vai advogar por nós é Ele, e a gente busca a justiça nele. E o próximo ponto é a bondade. A bondade aqui, como até você falou, ele está ligado aqui à caridade, né? O amor. E a bondade é aquilo que a gente traz dentro do nosso coração. Sabe quando você vai pensar sobre alguma coisa, sobre quando um assunto vem na sua cabeça e aquilo ali te leva para um lado bondoso, né? Então, por exemplo, alguém vem fazer uma fofoca e quando aquilo chega no teu coração, você não se sente alegre por ouvir aquilo, você sente no teu coração como se aquilo fosse uma coisa ruim e você não quer passar aquilo ali para frente. Então você traz aquela bondade de que é um complemento do amor, de não querer para o outro aquilo que você não quer para você mesmo. Então o coração bondoso, ele leva a isso, leva o amor, leva a paz, leva a alegria, para que a pessoa, principalmente relacionado ao próximo, para que ele possa sentir isso no seu coração e sentir que você é uma pessoa que ele pode contar, que ele pode pedir ajuda, né? E não só numa questão aqui financeira, mas é a bondade no seu coração, aquela bondade quando às vezes você senta com uma pessoa, você não está nem no intuito de entrar muito num detalhe de algum problema e a pessoa sempre tem abertura de falar com você. Ela sente essa bondade no seu coração. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que praticar dentro do nosso dia. E estar atento, porque às vezes a gente não está preparado nem para... não está pronto ou não está esperando ouvir e aquilo chega para você. E você se coloca no lugar do outro para poder ouvir o que a pessoa precisa. Como é bom a gente estar perto de pessoas boas, né? A gente sente algo diferente. E um outro elemento trazido pela palavra de Deus acerca do fruto do Espírito é a fé. E a fé é você acreditar. Acreditar no que você não consegue ver. E é você ser leal, porque você acredita e você se mantém leal ao que você crê. É você manter um compromisso, porque quando a gente tem um relacionamento com Deus de fé, a gente não vive uma vida torta. A gente vive uma vida o quê? Centrada na vontade de Deus. E isso exige compromisso. Exige compromisso. E falar de fé é falar de ter compromisso com Deus. Eu queria tocar muito nesse ponto, porque a gente às vezes não está assim, né, com aquele relacionamento com Deus e às vezes a gente nem conhece Deus direito e a gente costuma falar assim, não, eu tenho fé que aquilo vai acontecer. E fé em quem? Em Deus? E o seu relacionamento com Deus como tá? E o meu relacionamento com Deus como tá? Para a gente acreditar, a gente tem que se relacionar com aquele que a gente acredita. Não é verdade? Verdade. E o próximo aqui é mansidão. Mansidão é aquela questão onde a gente está trabalhando sempre calmo, sempre tranquilo, sabe? Nada vai ficar tirando você do seu estado normal, né? É completamente o contrário da ira, né? Ele até fala que a mansidão é você tardio em irar. Então, e isso é uma coisa que o fruto do Espírito coloca no nosso coração. É um dos frutos aqui, porque o Senhor ele coloca isso no nosso coração. Você não se deixar abater independente das coisas que vêm de fora para você. Aquilo não deixar modificar você. Outro dia eu escutei até uma frase que é bem interessante, que ele fala, o navio ele não afunda pela água que está do lado de fora. Ele afunda se a água entrar, pela água que está do lado de dentro. Então aqui um pouco não só da mansidão, mas dos frutos aqui, você vai conviver em situações onde você não está vivendo ali momentos em que ao seu redor tem coisas boas, mas a escolha de deixar aquilo entrar no seu coração é sua. Então, quando vê uma adversidade, quando vê uma situação que a pessoa fala alguma coisa contra você, é sua decisão manter a calma, manter a mansidão, para que você não deixe aquilo entrar no seu coração. Porque quando aquilo entra dentro do seu coração,
é como a água dentro do navio. Aquilo ali pode fazer você afundar. E o último elemento trabalhado como um fruto do Espírito na palavra de Deus é a temperança, que tem muita relação com a mansidão. Temperança é sinônimo de domínio próprio. E domínio próprio, acho que é uma batalha para muitos aí, né? Domínio próprio. Quem é que não fala assim, não, pisou, levou. Só que aí o Espírito, ele não nos ensina assim. Ele nos ensina a temperança. Sabe por quê? Que quando pisa e leva, muitas vezes depois a gente se arrepende. E as feridas que a gente provoca no outro é tão difícil de apagar. A gente até apaga da nossa memória porque o nosso coração nos convence de que foi apenas um equívoco. Mas vai convencer o outro. Vai convencer o outro que sentiu a dor. De que não foi a sua intenção. De que foi apenas um erro. Para aquele que é magoado, para aquele que é atingido, aquela ferida é difícil de cicatrizar, dependendo do nível do acometimento. Então, por isso, porque o Espírito Santo é sábio, e com toda a sabedoria que vem de Deus, que vem do Espírito, ele nos ensina o quê? Domínio próprio. Bater, levar, não vai levar você a lugar nenhum. Na verdade, vai levar você a só discórdia, desavenças, coisas que não são boas. Muitas vezes nós temos que esperar, temos que pensar um pouco, porque quando a gente pensa, a gente arquiteta uma resposta, a gente vai falar o quê? De uma maneira equilibrada, de um entendimento, porque a raiva nos cega e naquela resposta, às vezes você vai até convencer a outra pessoa acerca daquilo que ela fez, ela vai se arrepender daquilo e aí nós estamos num outro nível, no nível de construção e não naquele nível assim de destruição, porque pagar na mesma moeda, bateu, levou, são coisas que estragam os nossos relacionamentos, causam grandes feridas e o pior, às vezes essas feridas são nas pessoas que a gente mais ama. Às vezes aquela pessoa que você ama de verdade, você fere profundamente e quão difícil depois é a gente consertar o nosso erro. Por isso que o Espírito traz pra gente o domínio próprio, a temperança, né? E as pessoas às vezes ficam usando, né? Mas eu sou assim, eu nunca vou mudar. É verdade, às vezes se a gente for olhar pelo aspecto da carne, de nós mesmos, a gente não consegue. Mas aqui, o fruto do Espírito, né? As ações do Espírito Santo, quando eles entram dentro da gente, isso começa a se modificar. E é importante a gente falar que aqui é no singular, né? O fruto. Ou seja, aqui essas virtudes são como uma fruta com gomos. Você tem todas elas. Você só precisa aumentar o seu relacionamento com o Espírito Santo para que você possa ativar todas elas na sua vida, porque o Senhor deixa pra gente aqui dizendo que eu não vou ter um ou outra, eu tenho todas. Então, como você falou, o domínio próprio, todas essas coisas que a gente precisa ter aqui, a gente não pode ficar usando essa desculpa de que, mas eu sou assim. Não. A gente consegue, através da obra do Espírito, mudar. Sozinhos não conseguimos. Não. Mas o Espírito nos muda, ele nos molda. Deus, ele nos lapida, né? Segundo a vontade dele. Espero que você tenha se beneficiado. Eu me beneficiei, viu? Eu aprendi. E cada um aí vai ter as suas áreas aí de mais confronto, de mais dificuldade. Mas de nós a gente não consegue não, mas buscando a Deus, deixando o Espírito falar mais alto, a gente consegue. E a gente vai colher muitos frutos na nossa vida, eu creio. Amém. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, pessoal, até a próxima.